Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, RIC Mais Notícias. 7 horas da manhã em ponto. 7 horas da manhã em ponto. Olá, muito bom dia. Começa agora o RIC Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, e nós falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Franciele Colpani, muito bom dia. Bom dia, Denier Couto, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Marques Souza, bom dia. Bom dia, Denier, bom dia, ouvintes. Você pode participar desde já aqui do nosso jornal pelo telefone 41 98504 5092. Você manda o WhatsApp para cá no 98504 5092. Você pode nos ver e ouvir com as câmeras aqui no estúdio da Jovem Pan em facebook.com.br/RIC+PR ou pelo Twitter. Você também pode participar conosco. Você procura o RIC+PR. Hoje é dia 11 de julho de 2017 e estes são os destaques do programa de hoje. RIC Mais Notícias. Relator apresenta posição favorável ao prosseguimento da denúncia criminal contra Temer. Leitura do relatório aconteceu ontem em reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Governo articula a troca de 12 deputados da CCJ para aumentar placar a seu favor. Votação da denúncia criminal está prevista para a semana que vem. Presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores é indiciado por fraude. Ele atribui as denúncias a questões políticas. Prefeitura investiga a causa da morte de paciente que esperou 1 hora para ser atendida em unidade de saúde aqui em Curitiba. E bairros aqui da capital e da região metropolitana ficam sem água nesta terça-feira. A previsão é que o abastecimento volte apenas amanhã. E no futebol, Curitiba perde para o Sport por 3-0 em casa pelo Campeonato Brasileiro. E a partida e os torcedores pedem a saída do técnico. Estas e outras notícias a partir de agora aqui no RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias. Tempo. Tá frio? Tá um friozinho meio enjoado. Como será a terça-feira dos paranaenses, Fran? Por enquanto, continuamos com temperaturas amenas, viu? Porém, o sol brilha no céu curitibano e também na região dos Campos Gerais. Neste momento, 9 graus é a temperatura. A máxima chega à casa dos 21. Em Ponta Grossa temos 10 graus com máxima de 22, sem previsão de chuva. Lá no interior do estado, as temperaturas sobem um pouco mais. Em Cascavel temos 13 graus com máxima de 24, também sol sem chuva. Em Foz do Iguaçu, 16 graus é a temperatura de momento com máxima de 26, também com sol, sem previsão de chuva. Em Maringá, 19 graus, então a terça-feira já começou mais quente por lá, com máxima chegando aos 25 graus. E em Londrina temos 13 graus no momento, e a máxima pode chegar à casa dos 24 graus, também com sol e sem chuva. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. E a situação do aeroporto Afonso Pena, Marques Souza? Está aberto nesse momento, opera por instrumentos para pousos e decolagens. Os demais aeroportos do estado, Foz do Iguaçu na região oeste e Londrina na região norte do Paraná, também funcionam normalmente, estão abertos para pousos e decolagens. Os principais aeroportos do Brasil também funcionam normalmente nesta manhã de terça-feira. Guarulhos, Congonhas, Rio de Janeiro e Porto Alegre estão abertos. RIC Mais Notícias. A denúncia criminal contra o presidente Michel Temer recebeu parecer favorável do relator, o deputado Sérgio Sveiter, do PMDB. Fran. Na prática, Denier, significa que agora a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está autorizada a dar prosseguimento ao processo contra o presidente, que é acusado de corrupção passiva. A leitura do relatório durou 1 hora e, na ocasião, Sveiter ressaltou que, até o momento, há indícios fortes de prática delituosa por parte do presidente. Por ora, o que temos são indícios de autoria, o que, a meu sentir, enseja o deferimento da autorização. Desde logo, vale salientar que qualquer denúncia parte dos fatos disponíveis sobre a suposta prática do ato delituoso,
cuja verdade real será revelada após o fim da instrução criminal, garantindo amplo direito de defesa, o contraditório com a produção de todas as provas em direito admitidas. Em seguida, os deputados da CCJ ouviram a defesa do advogado de Temer, o Antônio Cláudio Mariz. Ele voltou a negar que o presidente tenha recebido dinheiro de propina. O presidente da República recebeu a quantia de R$500 mil. Mentira! Infâmia! Indignação! Até porque não há nem materialidade no que tange a esta acusação de recebimento. Porque os R$500 mil foram devolvidos. Agora a CCJ volta a se reunir na próxima quarta-feira com a discussão do parecer. Todos os 66 deputados titulares e os 66 suplentes vão poder falar por 15 minutos cada um. Outros 40 deputados não membros poderão usar o microfone por 10 minutos cada. Depois disso, o relator e a defesa vão poder se manifestar. A previsão é de que toda essa fase dure mais de 40 horas e a votação só ocorra na segunda-feira da semana que vem, Daniel. E o governo segue se movimentando, mexendo os pauzinhos do jeito que der para garantir que esse parecer do deputado Sveiter, se tirassem um raio-x do saco escrotal da família Marinho, de todos da família Marinho, Sveiter estaria com as duas mãos. É um homem da Globo, o deputado Sveiter. Faz o serviço que a maior emissora de televisão do país quer. E aí o governo está se mexendo para ver se consegue dar um jeito de derrotar esse parecer já na Comissão de Constituição e Justiça. Difícil, hein? Diga lá, Mark. 9 deputados da CCJ foram trocados às vésperas da leitura do relatório. Desse total, 6 já haviam declarado apoio às denúncias, de acordo com o levantamento do jornal O Globo. As trocas ocorreram em 5 partidos da base aliada: PMDB, PR, PRB, PSD e o Solidariedade. Sem nome no painel, o deputado delegado Valdir, de Goiás, ficou indignado. Ele e mais 3 deputados do PR foram substituídos por não garantirem que votariam para salvar Michel Temer. Tirar um membro titular há 2 anos e meio? Por quê? Porque eu vou votar? Porque meu voto é contra uma organização criminosa que está no poder? Cadê meu pedido? Não tem pedido. Na verdade, é rasteira, né? É um governo nojento, sujo. Isso daí é barganha. Vocês têm alguma dúvida disso? Por que eu estou aqui revoltado? Quem acabou entrando de última hora nessa dança das cadeiras foi o deputado paranaense Evandro Roman, do PSD. Ele é conhecido por ter uma posição favorável às reformas de Temer. Outros paranaenses na comissão acompanham a leitura do parecer. O deputado suplente da CCJ, Aliel Machado, da Rede, se posicionou favorável ao prosseguimento do processo contra Temer. Nesse caso, há um profundo trabalho das instituições públicas no Brasil, ao fortalecimento das instituições públicas, e fazer um travamento aqui seria uma manobra política para proteger o presidente da República, que é acusado de uma denúncia gravíssima de corrupção passiva, de obstrução de justiça e também de formação de quadrilha. Deputado Aliel Machado, que agora acordou para a vida, né? Na mesma posição, na mesmíssima posição, quando do impeachment da ex-presidente Dilma, ele até chorou a este jornalista. Nervoso, coração dilacerado. Quando foi contra a Dilma, Aliel era uma tchutchuquinha. Agora discursa como tigrão. Aliel, quem te viu, te conhece. Quem acompanha a tua trajetória política, você talvez engane alguns, não a todos. Adiante, Mark. O deputado Rubens Bueno, do PPS, titular da comissão, lamentou o momento do país. É muito ruim para o governo, do ponto de vista do que está sendo aqui divulgado e debatido, e para o país é você abreviar o quanto antes esta situação para que saiamos disso e vamos prosseguir nas reformas importantes que precisam ainda ser votadas. Denise, sabe quem que não apareceu para acompanhar a leitura do relatório por lá? Foi Osmar Serralho, do PMDB aqui do Paraná, o ex-ministro da Justiça. Ele não participou de nenhuma sessão desde que deixou de ser ministro e reassumiu o mandato. E ele é titular da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Osmar Serralho, do PMDB. Foi ministro de Temer e agora está dodói.
Deputado Osmar Serralho é maior do que isso. Deputado Osmar Serralho tem que dar a cara a tapa. Se esconder num momento como esse, nem combina com a trajetória política do deputado Serralho. Eu acho pior ainda se esconder do que ser dupla face, como é o caso do Aliel Machado. O deputado Osmar Serralho tem obrigação de aparecer e dizer como vai votar na Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando, Denia, que o Osmar Serralho é um dos personagens mais vistosos dessa crise toda, quando ele deixa o ministério. Então o Rocha Loures perde o foro privilegiado e é preso em seguida. Então o Osmar Serralho teve uma participação nessa historinha toda aí. Bom, o que vai acontecer com o presidente Michel Temer? Dificilmente ele conseguirá vitória na CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça, para aprovar esse parecer, basta a maioria simples. Metade mais um daqueles que estiverem lá votando. O que é difícil de Temer ser atingido é pelos 2/3 dos votos favoráveis à autorização para que ele seja processado no Supremo Tribunal Federal. Mas Temer está caindo de podre. Está apodrecendo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está surfando assim, felizinho, no sopro do PT. Rodrigo Maia está dançando com o capeta. Quem dança com o diabo, a música nunca termina bem. 7h12. E tem repercussão desse caso do Temer no PSDB, no país inteiro e aqui no Paraná em particular. Diga lá, Fran. As denúncias contra o presidente Michel Temer parecem estar causando um racha no PSDB aqui do estado. O secretário-chefe da Casa Civil, o deputado federal licenciado Valdir Rossoni, enviou mensagem à bancada paranaense na Câmara defendendo que o partido abandone a legenda imediatamente. Porém, de acordo com informações de bastidores, a informação não agradou o líder do partido no estado, o deputado estadual Ademar Traiano. Ele defende que a bancada mantenha o apoio até a aprovação das reformas propostas por Temer. Entramos em contato com o Rossoni, mas o secretário não quis dar entrevista. Ele disse apenas que é deputado federal licenciado e, por isso, tem prerrogativa de tomar posição e de conversar com outros parlamentares da bancada sobre o assunto. Já o deputado Ademar Traiano também não quis gravar entrevista, mas disse à nossa reportagem que só vai se posicionar oficialmente sobre o assunto após conversar com o governador Beto Richa, que está em viagem e retorna hoje. Bom, o PSDB do Paraná não é muito diferente do que acontece com os tucanos em nível nacional, né? Os tucanos estão aí num se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque o PSDB se desgasta ao lado de Temer e, ao mesmo tempo, tem um monte de gente empregada na administração federal, o famoso carguinho. E, além do que, se o PSDB não der apoio à aprovação das reformas, o próximo presidente, seja ele quem for, terá enormes dificuldades de governar o Brasil. Então o PSDB está assim, tipo barata tonta. A começar pelo senil ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. 7h14. E o Senado lá em Brasília vota amanhã a reforma trabalhista. O correspondente do RIC Mais Notícias na capital federal, Cristiano Vasconcelos, está chegando. Cris, bom dia. Olá, bom dia a todos. Está confirmada para hoje a votação da reforma trabalhista pelo plenário do Senado. Nesta segunda-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o mandado de segurança do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que pedia a suspensão da tramitação do projeto. Mas o líder do PT, senador Lindbergh Farias, disse que vai fazer um apelo para que os senadores só votem a questão depois que a situação do presidente Michel Temer for definida. Até agora já foram apresentados 33 requerimentos para votação em separado de diferentes trechos do texto. Vale lembrar que na semana passada o plenário aprovou a urgência para a matéria a pedido do governo. De Brasília, Cristiano Vasconcelos. Muito bem, Cristiano Vasconcelos, direto de Brasília, falando da votação que é hoje da reforma trabalhista no Senado Federal. E os ouvintes, hein, Mark?
Vários ouvintes participando aqui da nossa programação desde bem cedinho. Tem ouvinte aqui achando que você está chateado com as denúncias contra o Temer, o Jaconias de Paiva. Ao contrário, eu espero do Temer exatamente o que eu esperava da Dilma. Era uma chapa só. A chapa do Lula, que pôs o poste, Dilma, e o vampiro das docas de Santos, o Temer, juntou a ruim com o pior. E quem paga a conta é o brasileiro que não tem bandido de estimação. O que teve de gente ontem migrando de lado, eu que acompanhei todo o processo de impeachment em Brasília, fiquei vendo cada deputado discursando em prol da moralidade e se arregaçava todo na defesa da Dilma. Eita nós, pobre país. O que mais, Mark? Tem ouvinte que não colocou o nome aqui, o final do telefone 2756, manda um áudio aqui reclamando que o PSDB, na opinião dele, posa como paladino da moral, mas faz reunião às escondidas, Daniel. O PSDB também, vou te dizer uma coisa. E esse tipo de postura do Partido Tucano apenas alimenta o ódio de parte da população que cansou da classe política. E quando isso acontece, nós ficamos a um passo de eleger qualquer tipo de aventureiro. O PSDB não tem serenidade e se comporta agora como se fosse um PT com grife. PT e PSDB, na história recente da história do Brasil, nunca estiveram tão parecidos. São irmãozinhos siameses, iguaizinhos, tucanos e petistas. Enquanto isso, Temer apodrece no governo. Quem concorda contigo é o Matheus de Ponta Grossa, grande audiência do Rick Mais Notícias na região dos Campos Gerais. Ele diz que, na opinião dele, o PMDB é o PSDB de hoje, né? O PSDB é uma farsa, segundo ele. Também tem muita gente aqui nos acompanhando pelo Facebook, viu, Daniel? Nós estamos lá, quem tiver curiosidade para ver aqui os estúdios, tem aqui a cara feia do Denier, que tá azedo essa manhã já. Eu nunca tô azedo. Tem a nossa, sempre tô docinho. A nossa bela Franciele Colpani aqui no piano, do teclado. O nosso Johnny Linhares, que hoje está aqui conosco. Fala aí, Johnny. Grande Johnny. Oi. Fala aí. Deixa eu falar aqui. Bom dia, tudo bem com vocês? Belo jornal, hein? Belo jornal. O Johnny, que é um exímio imitador do presidente Michel Temer. Daqui a pouco vai falar com a gente aqui. Tá todo mundo lá. É Rick Mais PR, só digitar ali no Facebook. Você vê todo mundo por aqui. Muito bem, olha aqui, ó. E antes do intervalo, vale a pena você prestar atenção na notícia de agora que a Fran vai trazer, que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fran. O ex-presidente criticou o modo como o Ministério Público faz ações contra políticos por corrupção na pré-Petrobras. Ele foi ouvido na última sexta-feira na ação contra a senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Quando questionado se suspeitava que as pessoas que eram indicadas para os cargos nas estatais teriam algum compromisso em desviar dinheiro para partidos, Lula explicou que um governo é feito pela união de forças políticas e que não é possível prever casos de corrupção. O Ministério Público, em todas as acusações, ele acha criminosos os partidos indicar de pessoas. Eu discordo, mas... Numa outra encarnação, nós vamos indicar só gente do Ministério Público. Não, a gente não quer isso. Você é eleito com um grupo de forças políticas que lhe apoiam. Essas forças políticas é que participam da montagem do governo. E nesse instante, sabe, o PP indicou o Paulo Roberto, que era um homem de carreira da Petrobras, profissional que não pesava contra ele nenhuma acusação sobre nada, era tido como um homem extremamente competente. Sabe? Então, se ele cometeu algum desvio depois das funções dele, sabe, é outro problema. A senadora Gleisi e o marido dela são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, os dois teriam recebido R$1 milhão liberados pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para a campanha dela ao Senado. Em troca, os dois dariam um apoio político para ele se manter no cargo. Tudo santo, tudo anjinho. Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é tudo gente que só falta ser canonizada. Gleisi, a presidente do PT, senadora do Paraná, é uma pessoa, assim, talvez um pouco mais acima no grau de moralidade do que a dona Madre Teresa de Calcutá. O Paulo Roberto Costa seria a reencarnação do Papa João Paulo II. Lula, quem acredita em ti ou faz por ignorância
ou por má fé. Só. Daniel, o ponto alto do depoimento, na minha opinião, não foi nem esse, viu? É que no comecinho, o Lula olhou para a sala de audiência e procurou a câmera, veja só você. E falou assim, que político não pode ver uma câmera. E falou que ia falar olhando para a câmera. Te admira esse atitude dele? Não, né? E outra, o PT e o Lula em particular só existem porque o apoio que Luiz Inácio Lula da Silva recebeu da imprensa desde o iniciozinho da carreira política dele, sempre recebeu um apoio amplo, geral e irrestrito dos amiguinhos da imprensa. Deu no que deu. 7h20, tem intervalo e na volta mais notícias e mais opinião aqui no seu rádio. Você está ouvindo Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias no seu rádio. Você também pode nos ver pelo Rick Mais na internet. Você procura no Facebook, na barra de busca Rick Mais PR. Tem a transmissão nesse momento com as câmeras aqui do estúdio. Você está ligado também na Jovem Pan, no estado do Paraná, aqui em Curitiba, na região de Cascavel, na região de Ponta Grossa. E um beijo muito grande para Foz do Iguaçu, com a enorme audiência lá na Tríplice Fronteira. 7h25. A Fran vai trazer uma notícia agora de uma figura muito conhecida do mundo sindical e deste jornal em particular. No tempo da greve do ônibus, eu disse que o Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc, era um homem que não valia nada. Olha a notícia de hoje. Fran. O Ministério Público do Paraná pediu o indiciamento do presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba, Anderson Teixeira. Entre as denúncias estão a contratação de parentes, até fraudes no sistema de saúde do sindicato, além do desvio de bens. O Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos, o NURCE, da Polícia Civil, que conduz a investigação há 2 anos, aponta ainda para o uso de recursos do Sindimoc na campanha do vereador Rogério Campos, do PSC. Procurado pela reportagem, o Ministério Público, por meio de nota, disse que a promotora Mônica Helena Baggio pediu que a polícia formalize o indiciamento de Teixeira por falsificação e omissão de documentos e ameaça. O órgão ainda afirmou que vai ouvir os integrantes da diretoria do Sindimoc e demais envolvidos para que expliquem os fatos narrados na denúncia. Tentamos contato também com o presidente do Sindimoc, o Anderson Teixeira, mas ele não atendeu às nossas ligações. Segundo a assessoria do Sindimoc, o presidente da entidade atribuiu as denúncias a questões políticas e garantiu que está comprovado à polícia a legalidade dos atos praticados pelo sindicato. O vereador Rogério Campos também não foi encontrado para comentar o assunto. Vereador Rogério Campos, que integra o baixíssimo clero da Câmara de Vereadores e envergonha a população de Curitiba. Quanto ao Anderson Teixeira, é um sindicalista que se utiliza do sindicato que preside para práticas nada republicanas na gestão do dinheiro, que é público, dinheiro de contribuição sindical, e mais do que isso, é um homem que articulou, junto com o sindicato das empresas, uma greve que serviu de pressão ao poder público municipal para a elevação da tarifa de ônibus. O Sindimoc não é de hoje, que é ocupado pela escória sindical do Paraná. Parabéns ao Ministério Público pela atuação firme em denunciar um cidadão que a trajetória já é absolutamente conhecida por todos nós. Que a justiça seja célere e puna com o rigor da lei este cidadão e que os nobres e importantes funcionários do serviço do transporte coletivo, motoristas e cobradores, saibam escolher melhor e serem representados por pessoas decentes e honestas à frente do sindicato, o que não é o caso deste sujeito. 7h28. E a prefeitura informou que vai investigar a morte de um paciente que morreu esperando por atendimento numa unidade de saúde.
Onde é que foi, hein, Mário? Foi no bairro Fazendinha, aqui na região de Curitiba, no fim de semana, portanto, aqui na capital. Marcos Rogério Ferreira, de 58 anos, morreu dentro da UPA depois de aguardar atendimento por 1 hora. De acordo com parentes da vítima, o homem estava com dores no estômago e, enquanto aguardava na sala de espera, teve uma parada cardiorrespiratória. De acordo com uma testemunha, Marcos Rogério chegou a ser atendido, mas morreu instantes depois. A auxiliar de produção, a Jéssica Nichetti, também estava na UPA no sábado e presenciou o desespero da família enquanto aguardava atendimento. A irmã da paciente estava esperando, né, o atendimento. Ela chegou a implorar para as enfermeiras que atendessem ele, que ele estava com sintomas de infarto já, né? E depois que ela implorou, elas disseram que elas não podiam dar prioridade para ele, que tinha mais pessoas para atender, que foi na hora que ele teve a parada cardíaca, né? A falta de medicação, atraso no atendimento e a falta de médicos são as principais reclamações entre os frequentadores da unidade. Mônica e Juliana, que também aguardavam atendimento, disseram que falta principalmente medicamento. Tá caminhando bem mal das pernas mesmo. Às vezes não tem medicação, a gente às vezes procura medicamento, não tem. Na hora de cobrar nossos impostos, eles estão ali para cobrar tudo certinho, né? Agora quando a gente precisa, infelizmente a gente não consegue. Em nota, a prefeitura destacou que Marcos Rogério Ferreira chegou à UPA com queixa de dor no estômago e a avaliação indicou que o quadro não era urgente. Depois de 1 hora de espera, no entanto, o paciente teve uma parada cardíaca, mas os médicos de plantão não conseguiram reanimá-lo. Essa é uma prática que virou notícia, lamentavelmente, pela repetição. O atendimento nas unidades de pronto atendimento da Prefeitura de Curitiba, esse atendimento ele é falho desde a origem. Que se investigue com rigor por que não havia médicos para atender esse cidadão lá. E isso apenas reforça uma opinião minha no jornal de ontem aqui, que a Prefeitura tem que se preocupar de verdade é com a saúde pública, com o transporte coletivo e deixa as pessoas que plantam banana para lá. É engraçado que a Prefeitura é muito efetiva para aplicar uma multa de R$850 no homem da banana e agora vai correr atrás de dar explicação à família e à sociedade de um homem jovem de 50 e poucos anos que morre dentro de uma unidade de saúde, sendo que esperava por atendimento a 1 hora no fim de semana. Então, quantos os médicos estavam de plantão? Era um número adequado? Porque eu não quero aqui arrumar confusão com o médico, porque parece que são também beatificados. Mas vamos combinar uma coisa, né? Quem se dedica a um concurso público e aceita ser médico municipal, médico de posto de saúde, não pense que tem que atender. Eu acho essa prática nefasta. Eu atendo 30 fichas, 20 fichas e não cumpre horário para sair correndo de um atendimento para outro para ganhar mais dinheiro. Nós precisamos mudar a questão da saúde pública por inteiro. Se fez um concurso público de X horas, que sente a bunda na cadeira e atenda X horas. Que os pronto atendimentos tenham com clareza, para quem chega, quais são os médicos que estão trabalhando, quem eles são, até que horas eles vão trabalhar. A falta de informação também faz mal à saúde. As pessoas ficam agoniadas em posto de saúde do município de Curitiba. Quem dirá nos outros municípios, nas outras cidades ainda menores. Que esse caso sirva para a prefeitura acordar definitivamente. E se tiver que punir alguém, que puna. E que dê publicidade ao ato de punir. A publicidade é um dos princípios basilares da administração pública. Faça as coisas, dê publicidade aos seus atos e informe o cidadão. Tem gente pranteando, chorando, velando um homem que morreu dentro de um posto de saúde do município de Curitiba. E tem gente preocupada em cortar banana no bairro do Juvevê. Deu, chega, vamos trabalhar. 7h33. Vamos voltar ao mundo da política. Os deputados do Paraná, os deputados estaduais, aprovaram a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Diga lá, Marcos. Vamos lá, Denian. Eles aprovaram, só me achar aqui,
em segunda votação, né, Mark? O texto ali passou sem alterações e prevê um orçamento de 60,7 bilhões de reais, 5 milhões a mais do que no ano passado. Agora o projeto volta para uma revisão na Comissão de Orçamento e depois segue para a sanção do governador Beto Richa. Pois é. Tava na mão aqui, por isso que eu... Aprovou a LDO sem surpresas. E aprovou também sem muito barulho na Câmara, na Casa Legislativa, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E os ouvintes? Eu tô vendo que não para esse WhatsApp, ele né, pegou aqui no contrapé porque eu tava cuidando dos ouvintes aqui, vários deles participando conosco. Aí você pode, porque o ouvinte tem sempre prioridade. Vamos lá então, muita gente falando sobre a questão dos partidos políticos, que foi discutido aqui mais cedo. Vou registrar só o nome, porque é muita gente mesmo. O Zulu de Tamandaré, também tem o Sebastião participando sobre essa questão, tem também o Jefferson, que mandou mensagem mais cedo. Ele perguntava, inclusive, Denian, se, na sua opinião, o sistema dos Estados Unidos funcionaria aqui. Lá só tem 2 partidos. Não, lá tem muito mais, né? Tem vários partidos nos Estados Unidos, mas se construiu com a prática da democracia norte-americana, que é exemplar, o fortalecimento de 2 legendas, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Mas há inúmeros partidos políticos nos Estados Unidos e, além do que, há a possibilidade, inclusive, de candidatura avulsa, sem ligação a partido. Quando a democracia ela é sólida, como no caso dos Estados Unidos, as coisas funcionam muito melhor. E 2 partidos lá dominam a política justamente por isso. Mas não é porque só tem 2, viu, o nosso ouvinte? Tem mais de 2. O Jackson. Não são apenas 2, mas esses 2 conseguiram, com o tempo, se fortalecer como as 2 principais forças político-partidárias nos Estados Unidos da América. Bastante gente também participando sobre a questão da morte lá na UPA da Fazendinha. Os ouvintes aqui dizendo que tem muita negligência no atendimento da saúde pública, o Emerson falando sobre isso. Também tem ouvinte que não colocou o nome, final do telefone 1975. Tem também o final do telefone 1362, dizendo que os professores também têm que dar aula, afinal fizeram concurso. Ele se referindo provavelmente às greves frequentes. Denian, tem muita gente também pedindo abraço. Daniel de Colombo, que está fazendo aniversário, pedindo um abraço seu e toda a equipe aqui. E muita gente pelo Facebook, olha só. Eu vou dar um abraço no Daniel lá. Ó, tchau, abracei. Vai. Tem o Denilson de Foz do Iguaçu, parabéns pelo programa, está acompanhando nós pelo Facebook. O Sérgio Almeida de Foz do Iguaçu, o Elinilson Cabral, o Vitor Fontoura Voniekiewicz, é um sobrenome sem vogal, então se eu errei aí, Vitor, dá um desconto, tá? O Gustavo, enfim, muita gente participando também pelo Facebook. Muito bem, 7h36, vamos prestar serviço. A Fran vai trazer uma notícia agora de bairros de Curitiba e da grande Curitiba que vão ficar sem água hoje, né, Fran? Isso, são 34 bairros aqui em Curitiba e região metropolitana. O fornecimento foi interrompido agora há pouco, viu, Daniel? Às 7 horas da manhã. Na capital, os bairros afetados são Bairro Alto, então atenção população aí do Bairro Alto, Tarumã, Capão da Embuia, Bacaxeri, Jardim Social e Santa Cândida. Toda essa região fica desabastecida hoje. Além disso, na região metropolitana, a interrupção acontece também em Colombo. O fornecimento de água só deve ser restabelecido a partir de amanhã. Então, quem não tem caixa d'água vai sofrer com essa falta de água. 7h37, 7h37, a população do Paraná deve crescer em 1 milhão de pessoas até o ano de 2040. Mark. Os dados são do IPARDES, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Atualmente, o estado tem 11 milhões de habitantes e nos próximos 13 anos o número deve crescer para 12 milhões. As projeções apontam para o aumento da população idosa, que hoje representa 9% e deve subir para 19%. Em contrapartida, o número de jovens entre 0 a 14 anos deve diminuir, deve passar dos atuais 20% para 14%. Os dados estão associados ao declínio da natalidade e à ampliação da expectativa de vida. A professora Raquel Guimarães, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, afirma que, com o aumento da população mais velha, aumenta a necessidade de novas políticas públicas. Se reflete num cenário em que o envelhecimento populacional está consolidado e vai atingir proporções cada vez maiores e no que a gente chama de uma demanda de política pública.
Entre as grandes cidades aqui do estado, Curitiba vai alcançar 1.950.000 habitantes, seguida por Londrina, com mais de 620 mil, e Maringá, com mais de 550 mil habitantes. É muita gente, né? Vai crescer bastante aí a população do estado do Paraná. Agora são 7 horas e 38 minutos. Marque, segue a expectativa para que a qualquer momento saia a decisão do juiz federal Sérgio Moro na sentença do caso Luiz Inácio Lula da Silva do Triplec. Do Triplec. Ele, como a gente adiantou ontem aqui, Denian, a sentença está minutada já, isso é, ela já está desenhada, rascunhada pelo juiz Sérgio Moro, e ele tem dito aí a assessores próximos que pretende ao longo dessa semana dar anúncio a ela, publicá-la lá no sistema da Justiça Federal que controla os processos. O PT está se organizando, inclusive, já com atos, com discursos, enfim, para receber essa sentença. E, como nós sempre falamos aqui, a expectativa também é que Luiz Inácio Lula da Silva seja condenado pelo juiz Sérgio Moro no processo do Triplex. Moro já vem dando vários indícios disso ao longo de outras sentenças. E o que também chama atenção é que ontem, Denian, o Moro respondeu aquela questão lá da absolvição do Vacari, viu, a Porto Alegre. Ele mandou um relatório aos desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região, lá na capital gaúcha, dizendo que no processo, na opinião de Moro, ficou provado que Vacari, abre aspas, roubava, o termo é esse, o verbo é esse, roubava para o PT. Então, deixa eu só adiantar, vou fazer aqui um serviço de avanço da interpretação da notícia ao nosso ouvinte. Como a decisão do juiz Sérgio Moro deve sair hoje, amanhã, até o fim dessa semana, e isso conflitará com o noticiário que envolve o presidente Temer na Câmara Federal, serão sobrados e rasgados os discursos em que o juiz federal Sérgio Moro esperou bem agora para sentenciar Lula, para desviar o foco da população e que, na verdade, o juiz é golpista, que quer poupar o Temer e mimimi. Não caia nessa. O juiz federal Sérgio Moro segue, no caso Lula, o que ele seguiu em todas as suas sentenças anteriores e pretéritas. Assim que termina a fase de instrução processual, ele senta, redige, monta sua decisão e quando ela está devidamente fundamentada, pronta, acabada, ele publica. Então essa postura até meio infantil da militância do PT de achar que a decisão de Sérgio Moro sairá no momento de crise política do Temer para abafar o que acontece em Brasília, também é fruto de má fé, porque não é verdade. Denian, e só para lembrar o ouvinte, o Moro continua trabalhando, viu, enquanto essa sentença não sai. Hoje faz 22 dias que o prazo da sentença do Lula está aberto no caso do Triplex. Mas o Lula responde a um monte de processo. E no outro processo que está com o Moro, aquele que investiga se ele recebeu um terreno da Odebrecht lá em São Paulo para instalar o instituto dele, e que segundo o Ministério Público foi uma forma de repasse de propina, o Moro ouviu muita gente. Aquelas 87 testemunhas do Lula, o Moro está ouvindo todos os dias, inclusive deve terminar de ouvi-las ao final dessa semana. Então, tudo está correndo paralelo, nada está parado. E outra, né? O juiz federal Sérgio Moro julga rápido. Ele é ágil. Quem dera que todos os magistrados brasileiros tivessem a mesma condição e a mesma disposição em julgar na mesma agilidade que faz o juiz federal da 13ª Vara Criminal aqui da capital. 7 horas e 42 minutos, tem um intervalo. Na volta, mais notícias, inclusive do bailão que aconteceu ontem de noite no Couto Pereira. Que baile, hein? Já. Você está ouvindo Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. Se eu contar, ninguém acredita. Ainda bem que tá com transmissão pelas câmeras do estúdio. Eu não falei essa semana que eu tava com vontade de comer carne aqui de manhã? Eu não disse? Ouvintes até mandaram fotos, enfim. Pois é. E não é que o pessoal do Black Horse
que é uma das churrascarias gourmet mais bacanas de Curitiba, eles não chegam aqui com 5 assados de tira e mais 5 fatias de picanha. Se vocês tivessem ideia do cheiro que tomou conta do estúdio e da delícia que tá aqui a carne, né? É grande o homem, né? É grande, ele tá olhando ali. Ele tá conversando com as tiras. Exatamente. Você viu ali, ele olha para as tiras. O Denier falando com os ouvintes, olhando pra tábua com as carnes aqui. Nossa, eu quero agradecer demais. Onde é que fica o Black Horse? Diga aí, vou fazer um merchan de graça aqui, porque vale muito a pena. Diga. Bom, fica na Albano Reis 471, próximo ao Hospital Onix, ali na esquina com a Matheus Leme. Muito bom, tá feito o convite. Diz que terça-feira é o dia do assado de tira. O assado de tira é um corte espetacular da costela. E a Fran Colpani, que fica se fazendo de... eu não ia comer carne de manhã. Fitness, né? Fitness. Já se abusou toda aqui de picanha. Já tem que te dizer, não deu pra, né? Não deu pra resistir, esse aroma tá demais. Então tá bom. Valeu, obrigado, gente. A gente, depois do jornal aqui, vai terminar de comer essa carninha aqui. Até o Johnny mergulhou aqui na... Você acha que eu sou trouxa? Então. Vamos nessa. 7h47, vamos falar sério. Vamos girar o Paraná. Vamos começar por Ponta Grossa, o noticiário que chega agora com a Jéssica Santos. Jéssica, muito bom dia. Muito bom dia, Denian. Bom dia a todos. Repercutiu bastante nesse início de semana aqui em Ponta Grossa a fala do prefeito Marcelo Rangel nas suas redes sociais sobre o projeto para a reforma do pronto-socorro municipal, Dr. Amadeu Pupi. Ele disse que depois de muitos anos de funcionamento, o principal hospital da cidade vai passar pela maior reestruturação da sua história. O local é referência para a absorção da demanda de pacientes em situação de urgência e emergência aqui na cidade. Mensalmente, passam cerca de 9.000 pessoas pelo pronto-socorro municipal, gerando em média aí 400 internamentos. Conforme as informações da Secretaria Municipal de Saúde, através da assessoria de imprensa, a proposta de modernização da unidade está na fase de estudos. Inicialmente devem ser investidos aí 4 milhões de reais e a origem do recurso ou a forma de captação ainda não foram revelados. O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde, Luiz Antônio Del Gobo, declarou que o pronto-socorro nunca passou por uma reforma dessa amplitude e que por isso eles estão cautelosos com a obra e em contato aí com o Estado e com a Terceira Regional de Saúde, com a intenção de buscar parcerias para que o atendimento à população não seja prejudicado. Por hoje é isso, pessoal. Boa terça-feira a todos e até amanhã. Valeu! Jéssica, direto de Ponta Grossa. E agora vamos a Cascavel. Black Júnior, bom dia. Bom dia, Denian, ouvintes do Rick Mais Notícias. O destaque aqui do oeste do Paraná é que o ex-lateral direito cascavelense Juliano Belletti é o novo embaixador do Barcelona. O clube catalão anunciou a novidade ontem em seu site oficial, colocando o jogador no mesmo cargo de Ronaldinho e Abidal, outros ex-Barcelona que têm promovido a imagem da equipe mundo afora. O ex-jogador disse que é um prazer e uma honra poder representar o clube de futebol mais importante do mundo. Campeão 5 vezes com a camisa azul grená, Belletti tem como ponto alto da carreira o gol na final da Liga dos Campeões de 2005. Vitória por 2-1 sobre o Arsenal, que rendeu o segundo título da competição ao Barça. Black Júnior de Cascavel para o Rick Mais Notícias. Valeu, Black, com as informações do futebol. Todo mundo de boca cheia aqui, comendo picanha e costela às 7h49. E os ouvintes tudo com inveja, né, Mike? Muita gente aqui participando conosco, dizendo que tá com vontade, tá no trânsito, indo pro trabalho e a gente comendo aqui. Enfim, meu Deus. O Paulo de Colombo tá aqui participando conosco. Também tem o Marcos Ribeiro, de São José dos Pinhais. O ouvinte que não colocou o nome, final do telefone 9962. O ouvinte, final do telefone 4080, o Sérgio Mendes. Ele brinca aqui, Denê, diz que a sentença vai sair na próxima quinta-feira, que é o dia 13. Que daí vai dar mais ainda argumento para aquela sua interpretação que trouxe mais cedo aqui. O pior é que eu não duvido. Tem também o Emerson, que é o pai da Juliana. A Juliana que também nos escuta todas as manhãs. O Arthur. Se é criança, tem prioridade nesse jornal. É Juliana o nome dela? Juliana. Um beijo, Juliana. Olha só, a Kelly tá achando uma sacanagem tudo isso aqui, todo mundo comendo costela. O Johnny Linhares não para de enfiar coisa na boca. Não, nem. Ó, boca cheia. Às vezes o meu fuso é igual da Austrália. Eu tô jantando aqui mais ou menos agora. Tá bom. Muita gente pela internet também, o Aguinaldo Milani diz que sempre nos assiste de Foz do Iguaçu, o Marco Antônio desejando bom dia a todo mundo, o Carlos Henrique Machado falando que além do caso da bananeira, Denê, é aquela história de colocar polícia para investigar o roubo de uma cadelinha.
Pelo amor de Deus. O mimimi ainda, tem mais essa. O Rodrigo Mejolaro tá conosco também. O Luiz Nunes lá de Cianorte. Nós chegando também em Cianorte pela internet aqui no Facebook. Só você colocar na barrinha de busca do Facebook Rick mais PR e você nos assiste aqui e pode ver o belo assado de tira e as belas picanhas que todo mundo degusta às 8 horas da manhã, às 10 para as 8 da manhã. Então, vamos falar de futebol? Rick mais notícias. Esportes. Bom, e aí o Coxa ontem recebeu o Sport do Professor Luxemburgo e o Professor fez 3-0 no Curitiba. Daniel, é verdade. Desculpa entrar aqui e entrar nesse âmbito, já aproveitando que vocês estão aqui com esse projeto, que é comer carne pelas 7 horas da manhã. Eu acho muito importante. Ontem a vitória foi a vitória que consagrou meu time. Fizemos aqui o trabalho que o Coxa deveria ter feito em casa e a gente acabou fazendo. Pois deu 3-0 pro Sport aí, Marcos. Fora o baile. E com isso o Sport entrou no G6 do Brasileirão. O Coxa ajudou aí o time do Professor. E também tem mais notícias do esporte, não tem não, Franciele? Tem sim, informações com Pietro de Lázari. Bom dia, Daniel. Bom dia, amigos do Rick Mais Notícias. A semana começou agitada no Atlético Paranaense. O técnico Eduardo Batista foi demitido e, por este motivo, o manager e ex-treinador do clube, Paulo Autuori, pediu desligamento do cargo. Autuori não concordou com a demissão precoce de Eduardo e disse que precisa ser fiel aos princípios dele. Uma coisa que eu tenho que ser leal comigo mesmo, né? Eu levo alguns anos no escritório, não sei se fui bom ou mau técnico, mas sei que a minha carreira pautei toda ela em princípios morais que são inegociáveis em relação a determinadas decisões que tomam. Eu seria fiel e honesto àquele profissional, né? E que na hora que o processo fosse interrompido por qualquer motivo, eu cumpriria com aquilo que eu havia falado naquele dia, ou seja, de que também sairia. Com Eduardo Batista no comando foram 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 46%. E a situação do Atlético é a seguinte, são 4 jogos sem vencer. O Furacão volta a campo na quarta-feira contra o Cruzeiro na Arena da Baixada. E quem também está de saída do Furacão é o meia Carlos Alberto. O jogador pediu rescisão do contrato e não defende mais o Atlético. No último final de semana, Carlos Alberto foi visto em uma casa noturna aqui da capital e chegou a bater boca com torcedores. Fato esse que tornou insustentável a permanência do meia no time da Baixada. Daniel, mudando de assunto, hoje tem tricolor em campo. O Paraná Clube encara o Vila Nova nesta terça, às 20h30 no Serra Dourada, pela 13ª rodada da Série B. Pietro de Lázari para a Jovem Pan. Valeu, Pietro, com as informações do futebol. 7h54. Vamos embora, gente. Antes eu quero registrar uma participação muito importante aqui da Leila Arita. Ela diz que é fã, tá com inveja de todo mundo comendo carne aqui, que ela vai trazer um bolo qualquer dia, viu, Daniel? Vai virar um restaurante isso aqui. A gente já teve um ouvinte que trouxe aqui, um tempo atrás, um pote de doce de abóbora. Hoje nós recebemos costela e picanha assada de manhã. Virá o bolo da dona... Leila. Da dona Leila. E eu ainda aguardo um arroz de leite. Ó, tem arroz doce saindo, mas quentinho. Tem cara de pau, né? Fica pedindo no ar, ô Johnny Liane. Oi? O cara pedindo no ar o cardápio. É que vocês não trabalharam em rádio no interior, vocês iam ver o que é. Nego levava galinha viva lá no estúdio. Olha, o Douglas participando conosco, a Alessandra, o Isaac, o Alex, o Marcelo, o Apri Carvalheiro, enfim, todo mundo aqui comentando da costela. E rapidinho aqui, Johnny, não me olhe feio, que o Johnny tá chegando já. Tranquilo, Tem vai o lá. Guilherme aqui, uma informação importante do trânsito. Muito congestionamento na Avenida Manuel Ribas por causa de uma batida na altura do semáforo que vai para o Jardim Itália, no sentido Mercês, próximo ao Parque Barigui. Motorista que puder desviar essa região, faz um bom negócio, tá tudo parado por ali. Muito bem, 7h55. Vamos embora, gente. Fran. Beijo pra Beijo. você. Até amanhã. Mark, valeu. Até lá, Daniel. Tchau. Fica por aqui, Daniel. Ficamos por aqui. A partir de agora, Johnny Linhares comanda os botões e a nave-mãe da Jovem Pan em Curitiba com o pop Rock and Pop. Rock and Pop. E tem Rock and Pop também com o Black lá em Cascavel e com a Jéssica em Ponta Grossa. Valeu, gente. Até amanhã. Valeu, um abraço.